É falta para aqui para o Juventude bater, falta para o Juventude bater pelo setor de esquerda, falta cobrada, levantamento à frente, passou por todo mundo, vai sair o gol, a pancada! Ricardo Bueno! Gol do Juventude! Alô, meu caro Marquinhos Santos, seja bem-vindo, Marquinhos, boa tarde. Boa tarde, Guilherme Júnior, numa satisfação estar voltando a falar com você aí, com mais um resultado, pode-se dizer, positivo depois do empate, né, frente ao Fluminense no Maracanã. Você sabe que eu estava pensando aqui, né, Marquinhos? Eu gosto muito do trabalho quando ele está dentro daquilo que a gente programa. E o Juventude faz um trabalho talvez dentro do programado, na minha opinião até um pouquinho acima do programado, porque o Juventude ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas espera aí. O 12º é o Fluminense com a mesma pontuação, o 13º é o Santos com a mesma pontuação, e aí você tem o São Paulo junto. Se você pegar os orçamentos de todos os outros, são orçamentos muito superiores aos do Juventude, não, Marquinhos? Sim, sem dúvida. Na verdade, nós temos aí um orçamento de 1,4, né? Então, é baixíssimo, poderia se dizer assim, dentre as 20 equipes que disputam a Série A. Nós mesmo assim temos feito um campeonato competitivo. É entender o cenário, entender o que temos em mãos, entender o momento da instituição, né? E concordo contigo, estamos aí no momento da tabela até acima do esperado e poderemos até estar numa posição melhor se não fosse os erros também de arbitragem que culminaram aí com a chance, pelo menos, de termos uma pontuação maior. Ô Marquinhos, você não está assustado não quando você olha para a Série A do Campeonato Brasileiro e vê 7 times da Série A, 35% dos times da Série A sendo comandados por treinadores estrangeiros? Isso não assusta o treinador brasileiro? Causa uma certa preocupação, né, em cenário que diz respeito a esse modismo. Não desmerecendo o trabalho que está sendo feito por excelentes profissionais, eu acho que é importante a vinda, sim, de profissionais de fora, mas com critérios, né? Assim como alguns deram certo e estão dando, outros vieram e acabaram não dando respostas também. E nós temos grandes profissionais no mercado que está desempregado, que está fora aí, na verdade, do mercado, e que poderia ocupar essas vagas e que tem uma preparação tão boa, melhor aos demais profissionais. Mas cabe a oportunidade e analisarmos ao final da temporada. Agora, o fato é, não, Marquinhos, que talvez o treinador brasileiro, de uma maneira geral, sem querer generalizar, tenha parado em algum momento no tempo e tenha se preocupado pouco com essa questão da evolução, do acadêmico, e não é só acadêmico do estudo, é o acadêmico que você aprende na sala de aula e coloca na prática dentro do campo, ou seja, você agregar conhecimento para que você, com esse conhecimento, possa colocar esse conhecimento a serviço do seu time ali na prática, porque é a prática que vai resolver, é a prática que vai dar resultado, é a prática que vai poder te tirar de um problema. E os brasileiros, durante muito tempo, deixar um pouco de lado essa questão mais acadêmica para poder apoiar-se nessa questão acadêmica e por conta disso talvez tenhamos chegado nesse ponto, não é? Eu entendo que tem um componente de moda nessa contratação de estrangeiros, mas o fato é, muitos técnicos brasileiros colaboraram para que essa situação acontecesse, né? Eu acredito que o que mais possa ter atrasado esse movimento, claro que nós, profissionais da área, da função também, somos responsáveis por isso, mas se nós vermos um tempo atrás e buscarmos até mesmo na literatura brasileira, são poucos autores, eram poucos profissionais que tinham uma preocupação em estudar o futebol. E aí a gente cita aí os portugueses que vieram atropelando o mercado europeu e agora o mercado brasileiro, que acabaram evoluindo, e nós não tínhamos essa instrução, pode-se dizer assim, como as licenças pela CBF, até porque não havia uma exigência. E o brasileiro sabe como é que é. Se não mexer no bolso e se não colocar uma regra estipulada, o brasileiro não tem tanto essa preocupação, né? Claro que cada profissional está buscando. E eu vejo hoje um cenário muito diferente, positivo.
mas até mesmo os treinadores um pouco mais antigos que se adequaram e também buscaram conhecimento, e acho que essa evolução passa por esse processo do futebol brasileiro. E a chegada dos profissionais, dos treinadores de fora, também agrega a essa melhora de planejamento, de treinabilidade, de organização em relação a levar o treinamento para o jogo, né? Executar aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi treinado, preparar melhor os microciclos, mas passa também, sem dúvida nenhuma, eu acho que é muito mais complexo, né? A gente vai entrar aí no detalhe de tabela, de igualdade com a tabela europeia. Acho que entra num contexto um pouco maior para que se possa melhorar a nível de performance e qualidade do futebol brasileiro. Agora, Marquinhos, é interessante, né? Porque eu há muito nessa estrada, eu sempre pautei a minha vida e acho que é muito difícil você escapar do resultado. Então, eu pauto a minha, por isso eu cobro do treinador o resultado, porque eu pauto a minha vida pelo resultado. Quer aqui na rádio, na televisão, no show do esporte, onde quer que eu esteja trabalhando, o resultado precisa chegar. Se não chegar o resultado, pouco importa aquilo que eu entenda estar fazendo muito bem. Eu estou fazendo maravilhosamente bem, mas só que o resultado não está vindo e só se eu for idiota para não mudar. E eu, por exemplo, eu fico observando o Fernando Diniz. Ele sai do Atlético Paranaense mal, ele chega no Fluminense e sai mal, ele sai do São Paulo, sai mal, ele sai agora do Santos, sai mal e não muda. Ele não colabora para que o dirigente ele vá em busca de treinadores estrangeiros que saibam exatamente como jogar pelo resultado? Olha, o Diniz é um caso à parte, né? Ele tem as convicções em relação ao modelo de jogo dele que mudou dentro do contexto do futebol brasileiro de uns anos para cá. Ele foi um precursor, né, no futebol propositivo, no futebol de movimentação, na dinâmica ofensiva, né? Eu acho que acredito, né, o conhecimento que ele tenha evoluído, tenha mudado sim no âmbito pessoal, no trato de vestiário, né, em alguns outros aspectos, mas é claro que, assim como ele, todos nós temos pontos positivos e negativos e temos que buscar melhorar sempre, né? E como tu bem colocaste, o resultado é pautado por aquilo que é construído, né? E não tem jeito, ainda mais daquilo que nós fazemos, daquilo que fomos escolhidos por Deus aí a exercer a função dentro do futebol, em diferentes áreas, o resultado ele é determinante, né, para a continuidade de trabalho ou não, e ainda mais no futebol. Então, acho que tem que rever, no momento que não colhe os resultados, tem que sentar, tem que respirar, tem que ter as pessoas certas ao seu lado, para que também possa direcionar e tu não ser só o dono da verdade, né? Eu acho que é o momento de colocar os pés no chão, de escutar, para que possa mudar os rumos quando as coisas não estão acontecendo mesmo dentro das suas convicções, né? Eu cito aqui mesmo, minha juventude, no início da temporada, eu tive dificuldades no campeonato estadual, fomos eliminados na segunda fase da Copa do Brasil e realmente algumas convicções que eu tinha não estavam mais acontecendo dentro do direcionamento técnico-tático, e aí tive que mudar para que pudesse colher frutos e chegar no estágio em que estamos hoje, né? Não, claro, o Nelson Rodrigues costumava dizer, né? Só os idiotas não mudam de opinião. E a gente não pode ser idiota. Se a coisa não está acontecendo, tem que mudar de opinião. Agora, na contramão dessa história do acadêmico, na contramão dessa história do futebol moderno, é interessante porque eu gosto muito, mas muito mesmo do trabalho do Cuca. E o Cuca é pouco acadêmico. Eu respeito muito o trabalho do Renato Gaúcho, principalmente porque ele monta uma comissão técnica extremamente competente. Tem o Alexandre lá como assistente técnico, que é um cara extremamente moderno e que evolui muito nessa questão acadêmica, e ele tem um vestiário muito à sua mercê, no caso, o Renato. E aí são caras que estão fazendo muito sucesso, são brasileiros. É interessante essa colocação também, não, o Marquinhos? Sem dúvida. O futebol ele não tem um único formato e não é pautado por uma receita como uma receita de bolo, né? Tem diferentes formas, e o Cuca, até por ser da mesma cidade e termos aí uma amizade, é uma referência, né, para nós mais jovens, apesar de ter um bom tempo na estrada aí desde 2012 no profissional, mas é uma referência. E o Renato, aquilo que bem colocaste aí, o Alexandre
é um braço direito em que controla o vestiário, em que faz os trabalhos diários, mas o Renato é mestre, né, no trato com o jogador, no entrar na mente do jogador, no entender o jogador, então ali casou muito bem. E o Cuca também tem esse braço direito, o Cuquinha, que faz todo o trâmite, o Eudes, né? Então toda a sua comissão, que é extremamente competente. Aquilo que eu falei anteriormente, acho que não passa apenas pelo profissional, né? Que está à beira do campo, à frente no comando. Passa principalmente por aqueles que estão ao lado, que estão compondo a comissão, para que se possa ajudar a conduzir o trabalho. Ô Marquinhos, você sabe que eu tenho muita dificuldade, eu entrevisto pouquíssimos jogadores, porque eu tenho dificuldade de extrair dos jogadores de futebol, na sua maioria, sem generalizar também, mas na maioria absoluta, alguma coisa que eu ache interessante para o meu ouvinte ou para o meu telespectador. Esse é um ponto de vista pessoal meu. Mas o fato o jogador ele fala sempre mais do mesmo, ele tem uma cultura normalmente menos qualificada, porque a essência do jogador é de muito trabalho, é de muita luta, normalmente vem das classes menos favorecidas, com pouco estudo, com muito sacrifício para poder chegar nos lugares mais altos do futebol. E isso significa que o treinador tem que saber como falar com ele. Como é que fala? Como é que coloca a posição? Como é que explica o modelo de jogo diante dessa que é uma realidade, Marquinhos? Na verdade, você tem dentro do teu vestiário vários tipos de pessoas, né? Independente de serem jogadores de futebol, mas você tem pessoas de diferentes níveis, né? Até porque muitos deles, como bem colocaste, aí tiveram menos oportunidades, né, de ter estudo, mas também muitos buscaram através de leituras, mesmo com menos escolaridade, né, através de leituras, através de conhecimentos e experiência, né? E experiência, muitas das vezes, não é aquilo que tu adquire na escola, e sim aquilo que tu vive, né? Tem experiência dentro da tua vida. Então, para atingir essas diferentes pessoas, a dinâmica, não só verbal, mas visual, e a comunicação, ela tem que ser de diferentes maneiras. E isso é algo que eu venho me amadurecendo, venho melhorando, venho evoluindo, né? Esse processo de comunicação. Porque muitas das falhas que se tem de erro dentro das instituições, e principalmente de campo, para comando e comandado, passa pela comunicação, né? A falta dela ou a falha dela faz com que tenha muita dificuldade de entendimento no modelo de jogo. Então, eu tenho me especializado, tenho evoluído e buscado aí cada vez mais ler a respeito e me adequar, porque são diferentes pessoas que tu tem que atingir de diferentes maneiras, né? O que eu falo para um pode não servir para o outro. Então, eu tenho que chegar no outro com outra estratégia, de outra maneira, para que todos possam entender daquilo que eu penso, que eu quero, para cada dia de trabalho e em especial para cada dia de jogo. Ô Marquinhos, estamos chegando ao final do primeiro turno aí. De todas as equipes que você enfrentou, quem você sentiu ser mais qualificada? Quem te deu mais trabalho? Quem te colocou nas cordas o tempo todo? Para a gente tentar interpretar esse campeonato ao término do primeiro turno. Bem, ao término dessas 19 rodadas que fecharemos contra o Corinthians, o Fortaleza foi uma equipe que me chamou muita atenção na sua estratégia de jogo, na sua intensidade de jogo. O Palmeiras, pela sua qualidade individual e a quebra de sistema, o qual o Abel trabalha sem mudança de peça dentro do próprio jogo, né? Isso também me chamou a atenção. Então, duas equipes aí que me chamaram muita atenção. O jogo do Fortaleza, os dois jogos, aliás, foram aqui na Folha de Acone, em que causaram muita dificuldade no jogo. O Palmeiras saímos derrotados e o Fortaleza fomos buscar um resultado em que poderíamos até ter saído com a vitória. No meu ponto de vista, um dos melhores jogos dentro da Série A. Foi Juventude e Fortaleza, um jogo aberto, um jogo tático e de muita intensidade. Então, essas duas equipes aí me chamaram muita atenção de maneira positiva. E, claro, sem citar o Atlético Mineiro, que para mim está em outro patamar, está no nicho diferente do futebol brasileiro e sul-americano. É impressionante. Você acha que nesse momento o Atlético é mais tímido que o Flamengo, ô Marquinhos? Sim, eu acho que por mais que o Renato tenha, né, conseguido aí realinhar daquilo que teve o Rogério no seu início de trabalho, do que foi o Jorge Jesus,
Mas o Atlético Mineiro, no meu ponto de vista, está mais pronto. É um time melhor preparado, com os conceitos muito mais definidos daquilo que o Cuca pensa, e da sua qualidade individual é notório, né? A maneira como eles se acham em campo, como eles se procuram em campo. Então isso é fruto de trabalho, de continuidade, e o Cuca, por ter tido um tempo maior em relação aos aspectos individuais, eu creio que esteve um passo na frente do Renato em relação ao Flamengo. Como é que você enxerga o Juventude nesse segundo turno e no final dessa temporada? Você enxerga o Juventude em que posição, fazendo o quê? Enfrentando os grandes de maneira diferente do que enfrenta os pequenos? Como é que você enxerga esse panorama todo, Marquinhos? O Juventude tem uma maneira de jogar, né, que a gente vem mudando as estratégias em relação ao adversário. Mas o modelo de jogo ele se mantém, né? Apenas as estratégias a cada adversário tem que ter mudado, e tem mudado inevitavelmente de 1 a 2 a 3 peças a cada jogo em função dessa estratégia. No segundo turno, que a gente sabe que historicamente é muito mais difícil, porque muitas das equipes que disputam as Copas acabam caindo nas Copas e focam efetivamente no brasileiro, ela torna-se mais difícil. Mas a Juventude alcançou aquilo que se propunha no primeiro turno, no segundo turno muito mais difícil, que o objetivo e a continuidade por esse objetivo, ela se mantém desde a primeira rodada, que é a permanência na Série A para 2022. Não podemos tirar os pés do chão, não podemos mudar o foco. E aí, caso venha, né, acontecer os 43, 44 pontos, faltando aí umas 3 rodadas, aí sim, quem sabe está brigando por algo maior, melhor na competição, em estágio de tabela melhor, e aí está buscando uma Sul-Americana, por que não? Né? Nos daria esse direito, e isso faltando umas 3 rodadas, caso aconteça de alcançarmos esses níveis daí de permanência antes das 3 rodadas. Maravilha, conversamos com Marquinhos Santos, o técnico da equipe do Juventude, fazendo ótima campanha dentro, é claro, do seu tamanho e das suas limitações. É sempre interessante saber que, sim, temos o modelo, mas é claro, você tem que ter capacidade de poder mudar alguma coisa de acordo com o adversário, isso é fundamental. Grande abraço, Marquinhos, e boa sorte, viu? Obrigado, Leão. Eu que agradeço aí, um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí, me coloco à disposição, que é sempre bom estar falando contigo sobre futebol.